Olá, boa noite. Obrigado por você estar conosco nesse culto online, dia 24 de maio, mais uma vez entrando na sua casa, nos reunindo à distância. O Centro Evangélico continua só com a equipe, hoje com a Mona Lisa, que vai participar da ceia comigo. E você na sua casa é convidado então a organizar esse momento de ceia nessa noite. Nós falamos domingo passado, que hoje nós celebraríamos a ceia em casa. E você, membro aqui de Rio do Sul, Fundo Canoas e Mosquito, foi motivado a reunir os elementos e talvez arrumar um ambiente para celebrarmos a ceia em casa. Sejam bem-vindos, que o Senhor fale com você essa noite, que você encontre nas palavras que forem ditas aqui e também nas palavras que forem cantadas neste lugar, palavras de Deus para a sua vida. Que Deus fale com você, e eu queria acolher a cada um que está conosco esta noite com o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. 1 Pedro diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo, vos exalte. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. E o texto vai dizer de que maneira nós podemos nos humilhar na presença do Senhor. Ele vai dizer, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Queridos, nesse tempo de pandemia, neste tempo de preocupações, neste tempo de dúvidas, talvez que você tenha, e talvez você se encontre ansioso nesta noite, o convite do Senhor é este: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O reconhecimento que nós precisamos do Senhor, lançando sobre Ele a nossa ansiedade, é uma atitude de humildade nossa. E o Senhor diz que em tempo oportuno Ele vai nos exaltar, ou seja, Ele vai restaurar eu e você. Que você tenha esse coração humilde para lançar sobre o Senhor tudo que passa pela sua mente, pelo seu coração de preocupação e ansiedade. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe sua vida, que Deus fale com você. Eu queria, antes de passar para o louvor, fazer uma correção. No domingo passado, eu mencionei o dia da Ascensão como dia 13 de maio. Eu errei em uma semana. Na verdade, é dia 21 de maio. Minha mãe, logo depois do culto, disse, tu se enganou, outras pessoas também. E de fato me enganei. Então, peço desculpas para você. A Ascensão foi esta semana, dia 21, na quinta-feira. Então, corrigido isso, que você lembre de o que tem a ver comigo e contigo, a Ascensão. Se você quiser saber, assista o culto do domingo passado e que falamos sobre esse tema. Que Deus abençoe você, que Deus fale contigo. E nós queremos louvar ao Senhor, assim como você está na sua casa, louve a Deus, louve porque Ele é presente, tanto aqui como na sua casa. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus,
amado Salvador, a tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou, e hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Só em ti seguro estou e perdoado sou. Em teu nome, só em ti tudo posso sofrer e permanecer. Em teu nome, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma, tu és Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Amém. Que esse Senhor, que é nosso Salvador, que é Cristo Jesus, fale com você essa noite, fale contigo, com a sua família. Eu queria te convidar para nós orarmos, assim como você está na sua casa, junte suas mãos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, te agradecemos porque Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo diante das situações difíceis da nossa vida, Tu estás conosco, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Assim, Pai, fala conosco a partir da Tua palavra e nos guie nessa noite para que possamos experimentar o Teu agir e a Tua direção. Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Estamos já há mais de 2 meses sem nos encontrar, né, sem o culto presencial. A crise da pandemia está bem próxima de nós. Vários casos esta semana em Rio do Sul, milhares de mortos no Brasil, situações incertas para muitas pessoas. Enfim, nós vivemos uma crise. E se nós olharmos para o texto bíblico, a crise é uma oportunidade para Deus agir. Todos nós enfrentamos situações difíceis e muitas vezes dolorosas, e talvez nesse tempo de uma forma muito mais global. Você sabe, eu sei que muitas vezes as situações difíceis que nós enfrentamos têm a ver com situações que fogem do nosso controle. E o coronavírus é um exemplo. Nós não temos controle sobre ele. Ele está presente, a gente precisa se cuidar, lavar as mãos, usar máscaras, enfim, ficar de uma forma afastados uns dos outros, mas tem talvez situações dolorosas que vêm a nós que são frutos das nossas próprias ações, ou talvez ações de outras pessoas. Fato é que nós passamos por situações difíceis de uma forma muito frequente. Talvez quando nós enfrentamos a morte de alguém próximo de nós que falece, e nesse tempo de pandemia, os sepultamentos eles são muito rápidos, né? E com caixões fechados, você não tem um momento de despedida, e é doloroso isso. Para as famílias é doloroso. Eu creio que quando nós voltarmos, nós precisamos ter um tempo, um culto de consolação, que a gente ore pelas famílias que nesse tempo perderam pessoas. Talvez a preocupação, a crise vem quando se perde o emprego, e nesse tempo também muitas pessoas estão perdendo o emprego. Talvez quando você recebe uma notícia de uma enfermidade grave, você fica abalado na sua emoção, você fica
triste e isso nos afeta. Talvez uma situação financeira que vem até você, uma pressão financeira, pode ser devastadora nas nossas vidas. Então a crise é algo que está presente em nossa vida e hoje talvez muito mais intensamente, muito mais real, talvez não real, mas mais global. Todos estão influenciados ou são atacados por esta situação da pandemia. E nós queremos hoje à noite olhar para um texto bíblico e aprender a respeito de uma mulher que enfrentou um dilema agonizante. Ela tinha pouquíssimos recursos, é uma situação aparentemente irreversível e ela não via nenhuma solução para o problema. Você se identifica com ela? Situação difícil, aparentemente irreversível, e ela não via nenhuma solução para o problema. Talvez nesse tempo de crise, e eu volto a dizer, a crise é uma oportunidade para Deus agir. Neste momento de crise, muitas vezes nós podemos estar com esta impressão, diante das situações que enfrentamos. Porém, esta mulher fez uma única coisa que podia fazer. Ela foi buscar orientação num servo do Senhor, e a partir desta orientação, ela foi incrivelmente ajudada pelo Senhor. Então nós queremos conversar sobre a viúva, lá de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7. Diz o texto, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7, talvez você conheça essa história. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Eliseu era profeta. Teu servo, a mulher dizendo para Eliseu, meu marido morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eu vou ler primeiro o versículo esse, depois a gente vai lendo conforme a gente vai desenvolvendo aqui a reflexão. Nós não sabemos o nome da viúva. O fato é que ela tinha filhos e não sabemos também o nome dos filhos. Sabemos que ela era esposa de um homem que era discípulo dos profetas. Parece que este marido não deixou nenhuma herança, a não ser uma dívida, que aparentemente era impagável, porque os credores estavam cobrando esta mulher e queriam levar os filhos como escravos em pagamento desta dívida. A situação daquela mulher era desesperadora, porque uma viúva só tinha condições de se sustentar se tivesse filhos. E aqueles então que poderiam dar sustento a ela seriam levados escravos. Então essa mulher estava desesperada diante do risco de perder os seus filhos. E ao perder isso, então ela perderia toda a condição de sustento e de vida. Então ela estava desesperada, ela não tinha nada para pagar as dívidas que estavam sendo cobradas. Então, esta mulher decide fazer algo. Mas antes de continuar, eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é o problema que você está enfrentando? Qual é a situação que você enfrenta? Seja específico. Essa mulher, ela tinha uma preocupação muito específica. Credores estavam cobrando uma dívida e ela corria o risco de perder os seus filhos e ficar na miséria. Qual é a sua situação? Eu penso, meus irmãos, que você que está me ouvindo, você que está abrindo sua casa para nós entrarmos com o culto online, eu acredito que nós precisamos ter esta atitude desta mulher. Especificar qual é o nosso problema. Para que possamos buscar uma saída para ele. Interessante, a mulher, ela coloca esta necessidade diante de um homem, de um profeta, de um homem de Deus que era Eliseu. Ou seja, ela admitiu a sua necessidade. Outra pausa para nós conversarmos. Percebe como a gente é orgulhoso? A gente tem dificuldade de admitir nossas fraquezas, nossas dificuldades, nossas lutas. Às vezes nós lutamos sozinhos porque o orgulho não nos permite compartilhar com alguém aquilo que passa em nosso coração.
Não sei se é assim com você, mas nós temos essa tendência muitas vezes. A mulher humildemente se dirige a Eliseu e diz: eu estou com um problema. Eu estou precisando de ajuda. Ela clama para que esse homem de Deus ajudasse. Como nós saudamos você no início, o texto bíblico vai dizer que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Estamos em crise. Estamos com dificuldades. Que Deus conceda em nosso coração um coração humilde para reconhecer que estamos em dificuldades. E talvez se você não está em dificuldades, olhe ao seu redor e perceba aqueles que talvez precisam de ajuda. Mas esta mulher nos ensina que diante das necessidades que temos, diante das dificuldades que temos, ela nos ensina a admitir que precisamos de ajuda. E ela, além de admitir que precisava de ajuda, ela vai buscar ajuda no lugar certo. Eliseu, profeta de Deus. E aí, quando Eliseu ouve o questionamento da mulher, ele prontamente responde: como posso ajudá-la? Versículo 2 vai falar isso. Diga-me o que você tem, ele fala. E ela responde: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Esse texto, essa resposta de Eliseu, é uma resposta que nos orienta na nossa atitude de auxiliar o outro, talvez nesse tempo muito mais, porque nós estamos sendo convidados a sermos solidários com pessoas que precisam de ajuda. O Eliseu, ele pergunta: em que posso lhe ajudar? Em que posso lhe ajudar? A mulher busca em Eliseu ajuda, então ela busca no lugar certo. Primeiro ponto que eu queria trazer antes de continuar esta situação em que o Eliseu oferece ajuda. Ela busca ajuda no lugar certo. Quando você está com um problema, está com dificuldade, com lutas, enfim, situações difíceis na sua vida, onde você corre? Muitas pessoas em tempos de crise correm e buscam ajuda em situações, em orientações, em pessoas, inclusive que orientam de forma contrária àquilo que a Bíblia nos fala. Então, outro ensino desta viúva: buscar ajuda no lugar certo, naqueles que são de Deus, na orientação de Deus. Então ela busca ajuda e Eliseu, como um homem de Deus, ajuda. Sabia Eliseu que a situação da mulher poderia ser revertida. Interessante. Eliseu não perguntou quem é o responsável, o que seu marido fez, que aconteceu isso, que você está sem dinheiro agora. Talvez essa seria a nossa atitude. Seu marido fez dívida, então você merece estar sofrendo. Muitos têm essa atitude, mas o homem de Deus, que é Eliseu, não pergunta, não diz nada, ele só diz: em que posso lhe ajudar? É um tempo, talvez, queridos, que nós precisamos perguntar para as pessoas, sem olhar para as ações que elas fizeram, mas perguntar para elas: em que vocês querem que eu vos ajude? Talvez um dos motivos de nós não abrirmos nosso coração diante das nossas dificuldades é o medo de que, para aqueles que nós abrimos o coração dizendo nossa dificuldade, medo que estes apontem para nós e nos condenem por situações que enfrentamos e, de fato, não irão nos ajudar, só irão nos condenar. Então, talvez seja um medo nosso. Mas nós, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos ter o coração de ajudador. O Bonhoeffer vai dizer em determinado texto no livro dele, o Dieter Bonhoeffer, no Vida em Comunhão, ele vai dizer assim que um dos ministérios mais importantes nosso é ouvir. Ouvir. E esse homem de Deus ouviu, não condenou, não quis saber quem era o responsável da dívida, mas decidiu ajudar uma mulher que necessitava. E ele diz então: como posso ajudá-la? Ele pergunta para essa mulher, desesperada. E ele faz uma segunda pergunta: diga-me o que você tem. Olha só o que a viúva responde: tua serva não tem nada. Não é assim com a gente, não. Quando você está com dificuldade, tu olha para as suas coisas e diz: eu não tenho nada mesmo. Não tem nada como resolver. Você não enxerga mais, já percebe isso? Não. Você não enxerga mais situações possíveis de solução.
você diz, não tenho nada. Não tem solução. E aí Eliseu faz a mulher olhar para o que ela tem. E ela diz assim, o que tu tem? Ela diz, não tenho nada. E talvez, agora é minha imaginação que corre, né? Talvez ela, quando ela disse, não tenho nada, veio à mente dela o que ela tinha. Ou talvez ela pensava, não, o que eu tenho é tão pouco que nem vou dizer que não tem nada. Mas ela lembra que ela tem alguma coisa. Ela diz que ela tem uma vasilha de azeite. O que você tem? O que você tem? Deus utiliza o que temos para Ele agir. O que você tem nas suas mãos que pode Deus usar para um milagre na sua vida e na vida de outros? E vamos ser sinceros. Você que está me ouvindo, eu quase poderia ser absolutamente assim, dizer assim, ninguém de nós não tem nada. Todos nós temos alguma coisa. Mas a internet é tão ampla que pode alcançar pessoas talvez que têm muito pouco. Mas na verdade nós temos muitas coisas. Se você olhar para o texto bíblico, você vai perceber que Deus usa ou faz um milagre a partir daquilo que nós temos. Quando Moisés liberta o povo do Egito, ele usa o cajado como instrumento dos milagres acontecerem e das pragas virem ao Egito e também o mar vermelho abrir com o cajado levantado. O que Davi tinha ao derrubar Golias? Pedrinhas e uma funda. O que Pedro tinha? A rede para pegar os peixes. O que o menino tinha para alimentar uma multidão? 5 pães e 2 peixes. O que a mulher tinha? Uma botija de azeite. Uma tigela de azeite, que você vai olhar o texto que eu vou ler agora. Então disse Eliseu à mulher, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ele foi embora. Ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, trago-me mais uma. Mas ele respondeu, acabaram as vasilhas. Então o azeite parou de correr. É algo extraordinário que acontece aqui. Um milagre da providência divina para essa mulher que tinha só uma tigela de azeite. Nós estamos, queridos, eu queria dizer isso para você e afirmar com toda a fé nesse Senhor que é poderoso. Nós estamos num momento propício para a ação miraculosa de Deus nas nossas vidas. É o momento ideal para isso. É o momento ideal porque nós estamos num momento de crise. Pense comigo. Por que Deus agiria na nossa normalidade de vida se nós temos aparentemente tudo? Hoje nós estamos à mercê de um vírus que não enxergamos, que pode me atingir, e alguns vão dizer, mas atinge poucas pessoas, falecem, mas pode atingir um meu querido, os meus queridos. Pode atingir eu e você. Nós estamos num momento em que a crise está entrando nos nossos arraiais, nos nossos ambientes mais próximos. Então esse é um ambiente fértil para o milagre acontecer. Mas Deus vai usar o que você tem. O que você tem. O milagre pode acontecer a partir de você na vida de outros, porque o Deus da Bíblia, cujos caminhos vão além do que podemos imaginar, nos convida a nos humilhar e nos voltar a Ele em busca de socorro. Quando fazemos isso, Ele provê, Ele nos dá as respostas para as nossas mais profundas necessidades. Queria te lembrar do versículo que eu saudei você hoje à noite. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
Qual é a sua dificuldade? Diga um nome. Uma doença financeira, emprego, relacionamento, não sei. Diga um nome, fala e escute ou traga à mente, né, o que você tem de dificuldade. Busque ajuda. Busque ajuda. Como outras pessoas vão lhe ajudar se você não disser que precisa? Essa semana nós tivemos uma experiência de alguém que estava passando por necessidade de alimento. Nós dizíamos para essa pessoa sempre, ao precisar de alguma coisa, nos procure. Ela nos procurou. E aconteceu uma experiência interessante essa semana nesse sentido. Nós fomos fazer umas compras no mercado para essa pessoa receber uma mercadoria, um mantimento. E a gente comprou consideravelmente bastante coisa. E aí chegamos no caixa, a gente passou, até a caixa olhou para a lista e disse assim, mas deu tão pouco. E é tanta coisa. Pior que é verdade, eu pensei. Será que Deus fez um milagre aí? Alguma coisa aconteceu, não que o preço diminuiu, mas alguma coisa aconteceu no sentido de que deu a impressão para a gente que nós compramos bastante coisa, encheu um carrinho e não deu aquilo que geralmente dá no valor de uma compra. Então, Deus cuida de nós e talvez um milagre aconteça com você. Olhe para aquilo que você tem. Olhe para aquilo que você tem. Pode fazer parecer pouco, mas o Senhor pode fazer muitas coisas com o nosso pouco, com nossa tigela de azeite. E por último, eu queria dizer para você, nesse tempo de pandemia, eu queria te desafiar a confiar na provisão de Deus para a sua vida. Eu disse que a pandemia, esse tempo de crise, é uma oportunidade para o milagre, porque nós podemos ser agentes de milagre, eu e você. A igreja é chamada a ser luz do mundo e sal da terra neste tempo. Nós somos chamados a sermos agentes do Deus da vida, do Deus que cuida de nós, do Deus que guarda a vida, do Deus que provê o que necessitamos. Eu te convido então nestes dias de pandemia, nesse dia de talvez de preocupação, ansiedade que você esteja. Fale ao Senhor a sua dificuldade, busque ajuda e olhe para aquilo que você tem. Que Deus pode fazer muitas coisas a partir daquilo que você tem. Fico imaginando a mulher vendo aquela multiplicação do azeite e enchendo aquelas vasilhas e a alegria dela, porque ela sabia que o azeite vendido traria dinheiro para pagar a dívida e os filhos dela não seriam mais escravos. E ela poderia se sustentar. Você lê o texto, adiante você vai ver que ela vendeu, pagou as dívidas, ainda sobrou dinheiro para que ela se sustentasse. A provisão de Deus veio a esta mulher. Deus é bom e Ele provê o que nós precisamos. Que nesta noite você possa ter isso no seu coração e nós queremos ouvir mais um hino de louvor ao Senhor para exaltar e engrandecer o nome desse Senhor que provê tudo o que nós precisamos. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Eu sei, é tão difícil entender a morte de Jesus, a sua dor, o seu sofrer, tudo que Ele passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará
E o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. Por nos amar, do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. Por nos amar, do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Oh, que nos lava os pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus. Como nós falamos já no domingo passado e também neste culto, nós hoje vamos celebrar a ceia em casa. Por isso a Mona Lisa está comigo aqui para nós celebrarmos a ceia juntos. Nós que estamos em casa todo o tempo, né? Por isso esse cuidado de nós fazermos este momento só entre nós aqui e que você celebre a ceia na sua casa. Eu queria te convidar, assim como você está na sua casa, para nós orarmos antes de celebrarmos a ceia, que você coloque diante do Senhor tudo aquilo que está lhe preocupando, como nós ouvimos na mensagem. Deus quer ouvir o que nós temos de dificuldade. Ele quer ouvir da nossa boca o que nos aflige, porque Ele quer que nós lancemos sobre Ele tudo o que nos aflige. Também é o momento de confessar nossos pecados, confessar aquilo que nos afasta do Senhor, que são conscientes talvez e até os pecados inconscientes que praticamos. Eu te convido para nós orarmos. Santo Deus, obrigado que podemos celebrar este momento de recordação do que Cristo fez por nós, agora em casa também com as nossas famílias. Que Tu abençoe cada uma, que Tu fortaleça cada uma. Diante de Ti reconhecemos que somos indignos, Senhor Deus, de chegar na Tua presença, mas Te agradecemos porque Cristo Jesus, ao morrer na cruz e ressuscitar, abriu o caminho para a Tua presença. Assim nós podemos estar junto de Ti e celebrarmos este momento que aponta para aquilo que Cristo fez, lembra o que Cristo representa para a nossa vida e nos faz ter esperança de um futuro, quando Jesus voltar e nós cearemos com Ele. Assim nos abençoe neste momento, no nome de Jesus. Amém. Pegue o pão na sua casa, nós queremos celebrar este momento e eu te convido para que você nós juntos, leiamos o texto que está projetado aí na sua tela, onde Jesus diz: o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Agora você pega o pão na sua casa e distribua para as pessoas que estão com você. Pode falar uma palavra dizendo que Jesus morreu por você e este é o corpo de Cristo. Distribua entre as pessoas que estão com você. Este é o corpo de Cristo, dado por amor a ti.
Jesus também celebrou a ceia com o suco, o vinho, né, que quer lembrar este momento que Jesus verteu o sangue por mim e por você. Leia comigo o texto que está projetado. Jesus disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Faço isto sempre que o beberem em memória de mim. Você pode então agora celebrar com os seus a distribuição do suco para lembrar este momento que Jesus deu o seu sangue por ti. O sangue de Cristo dado por ti. Amém. A gente espera para ver se você talvez tem mais gente em casa, então pode demorar um pouco mais, não é? Fique bem à vontade na sua casa. Tenha a liberdade de dar uma palavra para a pessoa que você distribui o pão e o suco. Celebre esse momento em família. Celebre esse momento na sua casa, um momento especial da ceia do Senhor na sua casa. Eu te convido então para nós orarmos mais uma vez, pedindo para que Deus nos abençoe na semana. Estamos terminando o nosso culto. Logo depois da oração tem a bênção. E depois também da bênção mais um louvor. E no final temos recados. Não saia, não desligue. Fique conosco até o final para também receber os comunicados e as orientações da nossa comunidade. Oramos. Pegue na mão de quem está com você para que nós oremos juntos. Senhor Deus, obrigado, porque celebramos a ceia, este momento especial, onde lembramos que Tu morreu por nós. Esse momento de realidade da Tua presença. Senhor Deus, obrigado que podemos fazer isso em família, nas nossas casas. Abençoe agora também as famílias que estão conosco. Que Teu Espírito Santo ministre ao coração de cada um. Que Tu, Senhor Deus, seja o Senhor de todos nós. Assim nós Te pedimos e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós queremos rogar a bênção de Deus sobre a sua vida. Faz assim com a mão. A gente aqui daqui mesmo pedimos que Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você e permaneça contigo hoje e sempre. Amém. Traz para o peito. Uma palavra que nós sempre terminamos nosso culto diz: aquilo que o Senhor abençoa, abençoado está para sempre. Esta é a palavra do Senhor para a nossa vida. Deus te abençoe. Uma boa semana. Fique na presença do Senhor e saiba que a crise é uma oportunidade para o milagre de Deus na sua vida. Deus te guarde, Deus te proteja. Uma boa semana e até o próximo culto, na semana que vem. Um abraço a todos, de longe, por enquanto. Quem tem poder sobre o pecado e o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Obrigado, Jesus, pela liberdade que o Senhor comprou na cruz, Pai. Celebramos, Senhor, nessa noite.
És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Celebre aí na sua casa. Teu amor que não falha tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Hoje livre sou. Hoje livre sou.